Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nosso assunto é para falar de direitos das pessoas que estão, na verdade, dos reeducandos, né? Que estão no sistema prisional do estado de Roraima, mas que de toda forma têm também direitos a serem atendidos. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Ricardo Matos, que é presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Boa Vista e está ligado à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça de Roraima. E a gente vai falar um pouquinho sobre a AFUR, que é a Associação das Famílias de Reeducandos aqui de Roraima, e a gente tem essa entrevista marcada. A gente até trazer também a representante da associação, mas por conta de questões de doença mesmo, né? A gente tem aqui ele também que vai representar um dos motivadores e incentivadores dessa associação. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Tá, bom dia a todos. Muito importante esse espaço para a gente socializar exatamente uma ação da família dos reeducandos dentro do sistema. A gente tem uma visão que a família do reeducando, ele paga a pena junto com o reeducando. E hoje é um novo conceito dentro do sistema da participação deles, da família. Tá? Desde do processo mais simples, que é o transporte deles até a PANC, principalmente, a cadeia pública mais central, tá? Da linha de ônibus, que foi uma vitória de retomar a questão da vestimenta, de alimentação. Tem todo um processo que a gente vem brigando junto com a família, junto com a associação. Aí tem um trabalho da Zita, muito importante, de várias outras mulheres, tá? Que estão na linha de frente. A Zita, que é presidente da associação. É a presidente, tem a diretoria muito ativa, muito ativa. E mais importante é o respeito que tanto a Vara de Execução Penal como a SEJUC e outros elementos, tá, institucionais têm em relação à associação, em relação à família de reeducando. Que não adianta você ter uma associação se você não tiver o respeito dos afins. Por exemplo, nós conseguimos, através da associação, uma audiência por mês com a família de reeducandos, com o juiz da Vara de Execução Penal. Começou com a juíza Joana Sarmento, que abria uma agenda uma vez por mês, e ela recebia 30 representantes de família de reeducando. E aí tem uma discussão mais pessoal e nada formal, processual. Então, era discutido, era ajustado esse ponto. Isso começou com a doutora Joana Sarmento, que foi realmente um marco dentro da Vara de Execução Penal. Depois nós tivemos também, concomitante com a SEJUC, uma reunião mensal com a secretaria, com o secretário André Fernandes, com todo o corpo dele, com o Hercos, que era adjunto, que hoje é o titular, com todos os diretores, tá? Da cadeia, do CPC, de todos eles, da PANC, com a estrutura para poder, com a família de reeducando, ter um contato direto. Então, alimentação, farda, colchão, medicamento, material de higiene, kit. Então, aproximou muito a família do reeducando com a SEJUC. E aí também o marco foi o secretário André e o secretário Hercos, com a equipe Michele, que hoje é adjunta, todos eles, sem exceção, que também se propuseram a entrar nessa linha de humanizar o sistema, de reconhecer esse processo. E muita coisa evoluiu. Saúde, nós conseguimos botar para funcionar o UBS, um pedido da associação para atendimento. Juntamos a Secretaria de Saúde, que era deslocada da SEJUC, em reunião para nivelamento. Entra sempre o Conselho da Comunidade, junto com a associação, junto com a SEJUC, junto com a VEP, para poder ter essa força. Não adianta ter um braço se não tiver um grupo pensando todo mundo numa convergência, num ponto que é a socialização, a humanização do sistema. E a família de reeducandos foi o que motivou. Elas levavam os pleitos. Nós tivemos
cadastro de 4.800 pessoas para visita. A Sejuc, na época, estava se estruturando, foi feito pela associação, através da gente, esse cadastro, porque as famílias precisavam se adequar à plataforma de visita. Então foram 4.800 cadastros feitos e todo mundo junto, numa engrenagem, Beatriz, que não tem dente maior ou menor da engrenagem. Se tiver um dente maior, trava. Se tiver menor, patina. Todos. E aí entra também a defensoria. Na época era o Dr. Felipe, que estava com a gente, tá? Que foi incansável no processo de mutirão dentro do sistema, dessa socialização. As cotas que eram feitas para educação, sabe? A gente entrou num processo de retomar atividades internas dentro da PANC. E aí entra a vara de execução penal, através da doutora Joana, que motivou a horta comunitária, e o doutor Felipe, eu lembro bem dele, que a gente passou muito tempo junto dentro do sistema. Eu acho que nós demos um marco. Isso foi em 2019. E 2019 para cá foi toda essa mudança, e através desse grupo de mulheres, tá? Só tinha um homem só, tá? Que inclusive ele serviu como exemplo de quem estudou dentro do sistema e chegou a se formar no 3º grau, que ele pegou o gosto, tá? Então isso foi um trabalho muito bom, e a família de Reeducando sempre cobrando escola, saúde, profissão. Nós levamos o SESC, SENAC, o Sistema S lá para dentro. Eu sou presidente do SECOV, que é um sindicato da Federação do Comércio, mas tenho assento também na FIER, e em conteste, tanto a FIER como a Federação do Comércio, o SESC, SENAC, o SES e o SENAI, dentro do sistema, para dar, sabe, capacitação, para preparar as pessoas para que quando terminem a pena ou que haja progressão, não saiam com a tendência de voltar porque não tem aplicação. Muito importante. E volto a dizer a ação da Defensoria, porque foi a grande parceira nesse processo todo, desde o tempo do Dêner, Oleno, que são incansáveis na gestão, como hoje o Oleno está, e tem o Natanael como adjunto. A gente participa muito com essa situação. Falando um pouquinho sobre essas conquistas, né? A gente fala de famílias ali, como o senhor falou, quando alguém cumpre uma pena, a família toda cumpre, né? A família toda ali é de alguma forma impactada por essa situação, né? Alguém foi preso por alguma situação, cometeu algum erro perante a sociedade, perante a justiça, precisa ali cumprir essa pena, né? Mas a família toda acaba sentindo também. Mas para que essa pessoa não volte, né, para a sociedade, para fazer novamente, cometer algum crime, é importante essa ressocialização, para que saia de lá, busque um emprego, consiga se estabilizar, consiga seguir sua vida, né? Após cumprir esse período de pena mesmo. E aí voltaram as visitas, porque vale lembrar, inclusive acho que é até bom a gente citar nesse momento, que anteriormente a esse período, né, de 2019, houve um conflito muito grande também entre o sistema prisional, né? Faltava assistência, faltava ali um cuidado também, e não tinha essa força da família, essa união, essa engrenagem, como o senhor disse, e passou por momentos muito difíceis. Então, realmente foi uma transformação de 2019 para cá. Sim, vamos separar. Nós tivemos a Força Tarefa de Intervenção Federal, a FETIP, que veio exatamente para dar um upgrade ao sistema, tá? O sistema estava meio desengrenado, meio fora de eixo. Entrou para dar regramento interno. Se você não tem regramento interno, então o que aconteceu? Foi suspensas visitas para poder ajustar a conduta, poder adequar. Não é tratar o reeducando como bicho, não. É para que ele tenha regras também, tá? A gente sabe disso. Direitos e deveres, né? Eu tenho, por exemplo, eu estou desde o tempo do Dr. Calil,
do Furlan falecido. A doutora Graciete também foi uma outra pessoa, outra juíza que, dentro da vara de execução penal, ela sempre se preocupou com o processo. Só que o sistema, naquela época, estava meio confuso. Ela queria... A doutora Graciete, ela lutou bastante. Eu tinha uma reunião junto com a Sejuc, na época o capitão Nascimento era o secretário, para implantar o plano de saúde do sistema prisional. Sabe, são várias pessoas, vários atores que tentaram. E depois teve um período que mudou muito os juízes da vara de execução penal. Entrou o doutor Aloysio, entrou o Edevaldo, entrou o Renato. Hoje está o doutor Daniel, que é uma pessoa que está dando continuidade com a equipe dele. Tá? Então, a gente tem até o ajuste da própria vara de execução penal, do próprio sistema, que teve que ser adequado. Então, com o marco da força-tarefa, tá, de intervenção, mudou o regramento. Com isso, pôde-se voltar às visitas, tá? Qualquer movimento que tenha lá dentro, por questão de segurança, até interna, tá? Eles têm que suspender as visitas. Recentemente, quando teve aquelas fugas, eles têm que organizar. Todo o movimento lá dentro, eles têm um regramento de normas, tá? Que é para seguir, não é uma coisa assim, eu acho, não tem achismo no sistema prisional. Tá? Ele tem uma realidade de como lidar, porque são seres humanos que estão lá, tão restrito de liberdade, então tem aquela revolta, tem todo um processo. Então tem que ter uma tomada de cuidado muito forte quando lida com eles lá dentro, com respeito, como você falou, direitos e deveres, mas a gente tem que sempre pensar dessa forma. Então, nós temos esse marco de visitas que foram retomadas, temos o marco, por exemplo, da alimentação, que era uma questão muito forte, e a associação sempre questionou em nossas reuniões com a Sejuc, que eu participo tanto da vara de execução penal, como na Sejuc que eu participo pelo Conselho da Comunidade, medicamento, a saúde mudou bastante, Beatriz. Hoje nós temos uma UBS lá dentro. Nós temos hoje, não é uma visita de um médico, não, nós temos hoje uma estrutura de saúde que é o que preconiza o sistema, mas não era adotado. E hoje nós temos um farmacêutico, nós temos um enfermeiro, temos um médico, nós temos uma estrutura lá dentro, uma UBS. Nós temos hoje uma questão da escola, ensino, educação, tá? Então a gente está tentando ver se consegue levar o 3º grau, tá? Um EAD lá dentro, para poder as pessoas terem essa evolução, se motivar, a capacitação. Tudo isso é uma engrenagem, que eu volto a dizer, de vários atores com a vontade de acertar. É difícil? Mas não é impossível, tanto é que a gente conseguiu evoluir muita coisa. E vou frisar de novo a ação da Defensoria, que em todos os momentos foi parceiro, nunca criou um óbice, nunca criou um obstáculo, sempre a gente junto buscando. O Ministério Público também teve a sua ação muito importante, tá? E a gente tem, sabe, se eu posso esquecer algumas ações, algumas entidades, mas o sistema em si se envolveu por causa da associação que levava as coisas que vinham das visitas. Tá? As demandas mesmo, as necessidades dessas pessoas. E eram filtradas. Hoje você tem dentro da Sejuc o que a gente chama de Big Brother. Tá? Nós temos o sistema. Então, quando acontece algum fato, eles vão lá e buscam, naquele dia, naquela hora, se tem aquele fato. Aí foi a instalação de scans lá, né? De câmeras. Você tem um sistema hoje de câmera, que a gente chama de Big Brother, né? Deles lá, que tem todos os... Inclusive Rorainópolis também está nesse circuito. Tá? Nós temos o sistema... Tá, de monitoramento? De monitoramento, que é esse sistema de câmera, e tem também o sistema que era feito antes da revista, que era uma coisa muito humilhante, muito fora. Então você tinha hoje não, tem o Boriscan, hoje você tem um sistema
tá, que te passa e não tem. Antigamente era realmente humilhante a vistoria, a inspeção das pessoas que iam visitar, as mulheres principalmente. Tá? Muito complicado. Hoje melhorou muito. Hoje nós estamos já com o body scan funcionando, nós temos ação, o controle de quem entra, de quem sai. Tá? Tanto é que já aconteceram 2 ou 3 visitas nacionais de inspeção, não foi encontrado nenhum aparelho celular, não foi encontrado nada que ferisse o processo de segurança deles próprios. Tá? Então, e também isso tem a participação da associação, porque elas vêm com a demanda, vêm com o processo. E aconteceu uma fase, foi Natal, elas fizeram uma cota externa com várias pessoas, empresas, e conseguiram um panetonezinho, um mini panetone. Aí a Sejuc recebeu a demanda, a princípio tinha uma orientação para não deixar, mas a Sejuc entendeu que seria uma ação, sabe, da associação com os familiares, com os reeducandos lá dentro. E entraram lá dentro os mini panetones, todos eles analisados, vistoriados, para ver se tinha alguma coisa. Mais recentemente, a gente tem o projeto de retomada, que é o Recriar, que pega o reeducando e tem a associação que cuida deles, que é lá na Rua Surumu. Então tem marcenaria, tem carpintaria, tem lanternagem, tem borracharia, tem pintura, tem construção civil, pessoas que já foram formadas lá dentro ou foram certificadas. Tinham a profissão, mas não tinham um diploma para dizer. E hoje você sabe que tudo tem que ter um certificado, tudo tem que ter um diploma. Eu é um bom pedreiro, mas tem certificado? Tem a carteira de trabalho, mas ele tem que ter. Então, eles estão saindo, tá, com essa performance de melhoria. E a associação, junto com esses atores todos, estão entendendo. Se você for lá fazer um trabalho, uma reportagem, você vai ver que estão lá dentro trabalhando, produzindo, menos horas ociosas. Uma outra ação que a família cobrou bastante, a leitura pela libertação. Enquanto está lendo um livro, você está com pensamento no livro. Aí faz a resenha, essa resenha é analisada por uma comissão, quem tiver nota acima de 7, nessa resenha já ganha pontuação para progressão, e é uma briga que a família de reeducandos começa também a arrecadar livros, porque ficam repetitivos, sabe? É um fato novo essa integração. E o reconhecimento da família dos reeducandos pelo sistema, pela Sejuc, pela Vara de Execução Penal, pela Defensoria, pelo Ministério Público. Nós temos o Gabinete de Monitoramento e Fiscalização, que é o Coronel Gonçalves, que é um guerreiro no processo, que trabalha junto com a Corregedoria do TJ. É um cara que vibra para que funcione o sistema. E olha que ele é coronel PM, tá? É um cara que seria de uma linha, mas o lado humano dele, o lado do direito social é muito importante, tá? O desembargador Almiro, como corregedor, sempre muito atuante, sabe? E a gente vê esse processo todo. Eu sou sincero, a gente vê um marco de mudança do sistema. E a gente só falou da Defensoria, e eu gostaria até de enfatizar alguns projetos, né, que a Defensoria ela leva, por exemplo, mutirões lá dentro. Teve o Meu Pai Tem Nome recentemente, né, para ali buscar registrar filhos, né, daqueles homens que estão ali, garantir também com que as crianças aqui fora, né, os filhos, tenham acesso a seus direitos também garantidos. Teve também, aliás, está no processo agora, está no meio ainda, está acontecendo, que é o casamento, né, dentro do sistema prisional. A Defensoria já realiza o casamento coletivo, né? Teve o casamento coletivo LGBTQIAPN+, agora também vai ter o casamento dentro do sistema. E aí você tem um trabalho muito forte da doutora Zeni, porque ela e a equipe dela se desdobram no processo. Então, como você falou, é uma ação que a Defensoria está fazendo que é fora dos princípios, tá, daquilo que a gente conversou antes,
da institucionalização. A defensoria para defender, não, ela está fazendo um trabalho social, trabalho humano, o reconhecimento de paternidade. Nós encontramos vários filhos que a mãe estava grávida, o pai foi preso, que não conhecia o pai. Que o pai, além de conhecer, ele reconheceu o filho, que é o trabalho da defensoria, muito importante. Não é só o reconhecimento. Teve vários, não são poucos não, que conheceram e reconheceram os filhos dentro desse programa da defensoria. O casamento lá dentro, tá? As ações que a equipe da doutora Eugênia faz, que é incansável, é fora de qualquer processo. Eu digo porque acompanho pelo trabalho da defensoria, pelo conselho da comunidade, pela equipe, que eu tenho uma filha que faz parte, e a motivação deles é uma coisa que não vão por obrigação, vão porque eles querem realmente fazer um papel que é passado pela direção da defensoria, passada pela doutora Eugênia, que assim, vamos fazer o social, vamos fazer o humano. E essa ação agora vai ter outubro e novembro, tem um casamento. Eu já fui escalado para padrinho, tanto na cadeia Olha pública. Que legal, não sabia que você era padrinho. Sou padrinho, porque a gente vibra com esse processo. Nós vimos o cadastro sendo feito lá no escritório a pedido da associação, tá? Para poder fazer esse reconhecimento. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar num mundo melhor. Não sei se nós vamos atender ou salvar todos, mas se a gente salvar um, a gente já consegue recuperar. E a defensoria, doutora Sini, foi muito importante, tá? A defensoria tem uma ação muito forte fora do sistema que a gente acompanha, que essa carreta que chegou, as ações no interior que a gente acompanha, de reconhecimento, de ação, de recuperação social da sociedade, porque ela fica meio alijada. E voltando para o sistema, tudo isso que nós colocamos aqui, se não tivesse a defensoria, mutirão, casamento, reconhecimento, agora recentemente o trabalho junto com o LGBT, que a sociedade ainda não entende muito, mas tem que ser feito. É uma ação que está lá agora, na Parada Gay domingo, estava lá a defensoria com a carreta, tá? Aí está na festa, aí a pessoa pergunta, mas por que a carreta na festa? Gente, tem pessoas que não conseguem, não se tocam, e de repente vai num dia, vê a carreta ali, no outro dia leva o documento para fazer alguma ação. Então a defensoria está de parabéns, tá? Sou fã do trabalho de vocês, eu vejo que vocês estão humanizando o sistema judiciário desse sistema de quem não tem poder, não tem condição econômica de ter direito à justiça social. E dentre essas pessoas estão aqueles que estão dentro do sistema prisional, que acho que assim, não tem como essa pessoa, né, que está nessa situação buscar sair de lá, vir bater aqui na porta de uma defensoria, bater na porta de um defensor. Então é a defensoria que tem que ir até essas pessoas, né, garantir esses direitos. E a família, que no caso é a associação, foi o senhor que inclusive que motivou a criação lá no início, sim, né? Sim, para eles terem uma representatividade, que estava sendo uma demanda, tá, isolada. Então junta e vão através. Eu vou usar uma expressão, eu fui dar uma carona para uma das esposas de Reeducando e nós passamos em frente à defensoria. E ela fez o seguinte comentário: eu acredito na defensoria para liberar o meu esposo. Tá? E coincidentemente, depois que o esposo foi solto, ela separou. Mas ela... Há outras coisas da vida, né? Mas ela brigou bastante junto com a defensoria e reconhecendo a ação dos defensores, que não desistiam, não desistem das causas que estão lá dentro. E ela fez esse depoimento, quando eu fui deixar no terminal, e ela falou: eu acredito na defensoria. Quando muita gente não acredita, eles acreditam. A associação, ela acredita na defensoria. Alguns têm advogados particulares, mas entre elas mesmas, elas acreditam muito na ação da defensoria dentro do sistema. E é uma coisa que não é pontual. Tem um coletivo maior nesse processo.
E vale ressaltar que é uma situação, assim, muito complexa, né? Porque envolve, o senhor falou da saúde, da educação, da capacitação profissional também ali, não só o ensino básico, né? Mas trazer de volta essas pessoas para esse âmbito na sociedade, preparadas para trabalhar, para contribuir, para serem agentes aí que integram e participam e ajudam a sociedade. Nesses momentos que o senhor acompanha, né, que faz visita, que acompanha alguma ação, o que o senhor tem percebido mesmo já dos reeducandos, né? Além da família, os reeducandos se mostram realmente assim, que na verdade entendem esse papel também da família, entendem o papel também da Secretaria de Justiça, da Sejuc, né? E de outros entes que fazem parte desse sistema que busca defesa, que busca direito a eles? Sim, não, já teve uma nova leitura. Você já pode considerar como eu disse, um marco, tá, desse processo. E aí entra todos esses atores. A gente não pode aqui pontuar um ou dois. Então tem a Vara Execução Penal, tem a Sejuc, tem a Defensoria, Ministério Público, GMF, a Corregedoria do TJ, as campanhas feitas para poder dar essa dinâmica. Então você tem educação, você tem saúde, você tem capacitação profissional, você tem um reconhecimento da evolução deles lá dentro. Claro, a gente não consegue pegar uma totalidade, mas a gente já está pegando hoje uma maioria. E essa maioria está muito importante, está fazendo um novo marco, uma nova visão, tá, do reeducando. E a família do reeducando sente isso. Tanto é que eles têm motivação para continuar brigando, tá? A gente tem muita coisa para conquistar ainda, tem muita coisa para ser feita, mas se você fizer uma análise comparativa do que era e do que é hoje, do que nós tínhamos e que nós temos, você vai ver que nós evoluímos bastante. Estamos longe do ideal? Estamos. Ninguém aqui é cínico social para isso, tá? Mas nós temos hoje uma consciência do que já foi conquistado por todos que estão dentro. E aí se insere a Defensoria, mas todos, Ministério Público, TJ, GMF, que é do TJ, o CNJ, por exemplo, eu tive reuniões em Brasília no CNJ, adequação. O nosso Conselho da Comunidade, que é diferente, que muita gente confunde com o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é um conselho técnico, analisa o processo. O nosso é o controle social do sistema. A gente vê exatamente isso que você falou. Nós fomentamos a criação de uma associação para que eles tivessem voz, visibilidade dentro do contexto. Por quê? Cada vez que eles visitam lá, eles recebem uma demanda. E a gente passa essa demanda para a Sejuc. Eles vão verificar se tem fundamento ou não. Porque existem vários recados, várias ações que acontecem, tá? Diminuiu muito, inclusive a nossa perda na saidinha, que muita gente contesta, tá? Isso aí eu sou contra. O nosso percentual de não retorno é muito baixo. Existe, mas é muito baixo. A própria consciência deles de não perder as progressões que conquistaram. E a família mesmo, ela fomenta, olha, volta, tá? Tem essa preocupação, porque são fases. Tem famílias aqui que estão... Para poder conquistar a liberdade garantida. Sim, é né? garantida. Tem casos que o pai está preso, a mãe está presa e o filho está preso. Quando mexe com droga, faz uma rede. Então, essa família ficou totalmente... Então, tem que ter essa análise, essa cautela, tem que ter esse processo. E não são poucos, não, nessa situação. E se você for na cadeia feminina, se você olhar o percentual de mulheres envolvidas na sucessão, tá, das drogas, é uma coisa muito séria. E a gente tem que pensar no mundo externo como dar essa compensação ou esse direcionamento para que as pessoas não reincidam nesse processo. O que você acredita que ainda precisa ser melhorado, conquistado ainda também por todo o sistema, né? Para as famílias, pelo sistema? Nós temos um problema externo, tá? Vamos colocar um problema fora do sistema, que é exatamente a oportunidade,
tá? De emprego, tá? De oportunidade, sabe? De economia. Tem muita ação sendo feita de empreendedorismo. Hoje, o governo federal, hoje não, já tem um MEI que fomenta as pessoas a serem empreendedoras individuais. Aí começa a fazer um docinho, começa a fazer... Tem uma ação, tá? Que um assunto puxa o outro, que Sim. as mulheres as mulheres presas, reeducandas, aliás, fazem, e que eu sou, quer dizer, freguês delas, que são aquelas bonequinhas de pano. Sim. E toda vez que tem feira, eu vou. Então, elas, quando me veem, já falam, tá, lá vem o Ricardo. Aí nós vamos me vender. É nosso cliente VIP. É sério, e é gostoso. Tanto na Feira na Sejuque, como na Vara Criminal lá no Caranã, quando veio. Eu cheguei uma vez lá, falei, gente, eu estou sem dinheiro. Não, mas tem um caixa eletrônico ali. Quer dizer, elas vibram com esse produto, elas vibram com o que fazem, há uma aceitação. E o mais importante não é o valor financeiro, é o valor social que esses bonecos, essas bonecas fazem para ela, a satisfação de você vender um produto que é seu. E até eu sugeri a Sejuque que fizesse um selo social para dar valor, que pudesse vender até por um valor maior do que o mercado, porque ali está incutido um valor social, aquelas mulheres que fizeram dentro do sistema. Doutor Ricardo, assim, quando o detento, né, aliás, quando ele sai, né, do sistema prisional, que é egresso do sistema prisional, como é que funciona também o trabalho aqui fora de conseguir inserir ele dentro do mercado de trabalho? A gente falou das capacitações ofertadas também pelo Sistema S, mas existe uma certa barreira, um preconceito ainda que precisa ser vencido dentro do mercado mesmo, em Boa Vista e em todo o estado de Roraima? Sim, acho que a nível nacional existe ainda um preconceito, mas o Sistema S, ele vê um lado social com programas dele de absorver, tá? Inclusive tem leis hoje que, feito até, tem o deputado Idásio fez como vereador e como deputado, que as empresas que tiverem egressos teriam preferência, prioridades em ações, teriam desconto, incentivos para isso. É uma mudança de conduta de leitura. Se a gente não estender a mão, eles vão voltar para o crime, porque eles não vão ter como se sustentar. E aí vai a necessidade de olhar para o filho, para a filha ou para a família e fazer, não tenho dinheiro. E aí volta para a parte mais fácil, que é para o crime, que é uma renda imediata, em qualquer que seja ela, ou roubo, ou droga, sabe? Então, a gente tem que ver isso aqui. Nós temos que tirar esse falso moralismo e inserir que eles têm direitos e a gente tem também que ajudar para que não haja esse apartheid social, econômico, profissional. Vamos adotar. Eu tive na minha empresa 16 reeducandos trabalhando para a evolução. E não tive problema nenhum com nenhum deles, nenhum. E sempre indiquei, inclusive, para pessoas próximas que tinham nas obras vários reeducandos. São cumpridores de horário, são respeitadores, são pessoas que querem aprender, querem evoluir. Agora, tem que ser mudado um pensamento geral. Muita gente já está nesse processo, mas falta muito mais ainda. Infelizmente, é verdade. Olha para o reeducando com suspeita, com desconfiança, e não é. São pessoas que querem a chance de mostrar a sua capacidade. Eu tive na minha empresa reeducandos que o horário era às 7, chegavam, porque só podiam sair 6 horas, estava no albergue ou domiciliar, cumprem os horários, ficam preocupados. E eu tive também pessoas que não eram egressos, que tiveram problemas em outras empresas e quando vieram trabalhar comigo, vieram com a ficha de desconfiança. Olha, Beatriz, cuidado que o fulano teve isso e isso aqui. Aí eu parei, e não foi uma vez só não,
tá? E pensei, se eu não der uma chance, esse cara vai se sentir marginalizado. O que a gente faz é chama, conversa e faz um processo. Quem é envolvido com droga, tá? Que entra em crise, você chama, olha, se você for pego, tá? Quem foi homicida, tá? Vários homicidas passaram com a gente, tá? E eu não soube que tiveram nenhuma recaída, vamos dizer assim, no processo. Quem estava com tráfico, agora mesmo saiu da nossa empresa, 3 que estavam envolvidos com tráfico, tá? E eu sempre que encontro pergunto, e aí, como é que tá? Não, sabe? Então a gente fica acompanhando sem estar monitorando, tá? Com a ação de viver. Mas a sociedade nossa tem que mudar o conceito. Da mesma forma que você olha a Beatriz, jornalista, você tem que olhar a Beatriz, que é jornalista, e que teve um processo, tá? Que amanhã essa outra Beatriz pode também estar. Então, se você for fazer um mundo excludente, tá? Você vai pirar todo mundo. Exclui todo mundo, na verdade. Sim, né? porque você não sabe o dia de amanhã, Beatriz. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer. Então, é um mundo realmente inclusivo. Não é a teoria da inclusão, é a realidade da inclusão. Você tem que chamar as pessoas para dentro do jogo, para dentro do sistema. E você aí orientar, monitorar, assistir, que é a linguagem de vocês dão assistência. Vocês não têm aqui, tá? São os assistidos, quer dizer, são pessoas que vocês estão dando apoio. Então é muito importante isso. Eu sou sincero, no que eu puder fazer, tá? E aí entra a defensoria com esse braço, com essa mão de força lá dentro para poder atuar como está atuando. Não só na ação jurídica, judicial, vamos dizer assim, mas ação social, como a gente falou antes, humanizar a vida, tá? Há um discurso na saúde, que eu sou presidente do Conselho de Saúde, de humanização do SUS. Gente, é a chave de tudo, é como receber, como tratar as pessoas, não com demagogia, tá? Mas com carinho, com amor, com respeito, entendendo que está um ser humano ali. Ali não está uma carga, tá? Ali está uma pessoa que está precisando de você e muitas vezes você precisando dela, que a experiência de vida dela vai te alimentar em alguma coisa. É muito complexo viver em sociedade, de fato. Você está citando outros exemplos e está vendo assim, várias situações até de reportagens que nós já gravamos aqui, que eu já gravei também em outros lugares, histórias que a gente conta. E é como você está falando, cada pessoa contribui conosco com sua história, com o seu modo de pensar sobre a vida. O senhor já está contribuindo, acredito agora, aqui com muita gente também, né, sobre essa percepção, essa visão, né, sobre o outro. Inclusive, eu vou até perguntar agora de forma pessoal, de onde é que vem, né, essa sua sensibilidade também, com essa empatia, com essa sensibilidade, né, pelas dores do próximo, pelos desafios, né, de cada um? Eu vou dizer que é genético, hereditário. O meu avô, eu tenho até uma nota no jornal, um artigo sobre o meu avô, pai de pai. Meu pai, ele foi juiz lá no Rio de Janeiro, ele tem uma história muito humana. Papai fazia sentar na mesa com a gente o motorista dele. Não por demagogia, mas por respeito. Como você poria um advogado, um médico, e ele entendia dessa forma. E o lado sempre humano das coisas, tá? E aí vem. Tanto é que os meus filhos têm esse mesmo processo, todos eles, tá? A minha esposa também, tem a família da minha esposa, o meu sogro, ele era um cara muito humano também, tá? E não é só... Tem a parte espiritual, tem a parte social, tem a parte econômica financeira. Você ajudar alguém com dinheiro quando você tem sobrando é uma coisa. E quando você só tem um dinheiro e você olha ali e analisa entre você e a pessoa quem está pior. Aí você ajudar. Então é o dia inteiro essa demanda. Eu chego no escritório às 7 da manhã e não tenho hora para sair. E você vê todos os problemas indo para lá. Aí você pergunta o porquê. Não
Não espera a resposta. Alguém um dia vai dar. E a gente sente isso. E essa ação de vocês da Defensoria, Beatriz, é muito importante. Porque vocês tiram essa capa, sabe, de órgão público. Vocês entram no corpo da pessoa, na mente da pessoa, na espiritualidade da pessoa. Fato importante que nós não citamos, a religiosidade, a espiritualidade, as ações das igrejas dentro do sistema. Gente, é muito importante, tá? Eu vou fazer uma comparação na escola que as minhas filhas estudaram. Eu fui chamado uma vez lá por uma campanha para levar donativo para o lixão. As meninas, elas se reuniram, não tinha nada a ver comigo. A gente fazia isso, eu e minhas filhas, levar biscoito para a casa do vovô, mas não é deixar caixa de biscoito. Cada uma delas pegava 2 pacotinhos, eu fazia que fosse na cama de cada um daqueles velhinhos, aquele cheiro de urina, encardido, entregar, beijar, abraçar. E eu gosto desse processo, da troca. E elas foram. Um dia, num aniversário que teve lá em casa, eu passei pela sala, tinha uma roda assim, sentada, umas 12 ou 15 meninas, combinando uma campanha na escola para poder levar donativo para o lixão. Aí eu parei assim, fiquei ouvindo, falei, sei que eu estou. Tá funcionando a educação? Aí foi delas. E eu ouvi, um certo dia eu fui chamado na escola pela diretora. Cheguei lá, a diretora, direto para mim. Qual é o seu interesse nessa campanha? Eu falei, primeiro deixa eu saber que campanha. Tá? Não essa de juntar alimento para levar para o lixão, não sei o quê. Aí eu parei assim, falei, peraí, deixa eu dar uma luz aqui, deixa eu entender. A senhora está me chamando aqui para saber o que as crianças estão fazendo. E eram crianças mesmo, tá? Para levar alimento donativo para o lixão. Eu acho que eu estou meio idoso, meio... Eu queria lembrar a senhora que deste muro para fora tem um mundo. Esse mundo que vocês estão vivendo aqui é muito materialista. É o mundo do celular, que é um grau maior, o carro do pai que é importado, a casa que tem 2 andares e tem uma piscina. Eu não vejo vocês falando de religião, qualquer que seja ela. Eu não vejo vocês cantando o hino nacional aqui nessa escola. Civilidade, cidadania. E a senhora vem questionar uma ação humanitária, cidadã. Senhora, pelo amor de Deus, eu vou me retirar porque eu estou saindo aqui com a decepção de uma formação errada, onde vocês estão medindo as pessoas pelo material. Então, é importante que essas famílias de reeducando que fazem campanha participem junto, como vocês fazem, de donativo no final do ano, de brinquedo, dia da criança. Gente, é uma mudança de paradigma. E aí volto para a minha formação. É de dividir o que você tem e não o que sobra. O que sobra, com todo respeito, está dando, está ajudando, mas de dividir o que você tem. Tá? É colocar para as pessoas. É essa mudança que tem que ter na sociedade. É essa mudança que você tem que ter. Nessa campanha que nós fizemos do cadastro, foram 4.800 cadastros feitos lá no escritório com associação, eu comprava por semana 8 sacos de bombom. E todas as famílias que chegavam lá, elas tinham café, água e bombom para as crianças. Mas não é um bombom, não. Eu fazia abrir a mão, faz assim e colocava dentro. A alegria da mãe, a alegria da avó, do pai e da criança. Sabe, é essa troca que eu te falei que a gente ganha essa energia de reconhecer os pequenos atos, tá, que a gente não percebe no dia a dia. Tu imagina sempre alguém te dando alguma coisa grande e quando no dia a dia as pequenas coisas é que vão fazer você crescer, que vão fazer você ter esse olhar, sabe, mais humano, sabe, daquela pessoa que você vê na rua andando, você para, pergunta, sabe, ele não sabe quem você é, então, não sei, isso é muito gostoso, eu saio
todo dia e volto para casa com esse pensamento, sabe? E é isso que o senhor levou junto com a Associação das Famílias de Reeducandos para dentro do sistema prisional. E eles têm essa visão, sabe, coletiva. As famílias. As famílias, é uma torcendo pela outra, não é o meu reeducando, é o nosso reeducando, é o sistema. E aí bota esses atores todos, a Vara de Execução Penal, SEJUC, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, GMF, CNJ, sabe, educação. Nós fomos buscar professores para dar aula, que a gente fez, aí eu volto a citar a doutora Joana Sarmento, nós provocamos vaquinha para montar as salas de aula, comprar ar-condicionado para as salas de aula, para fazer a pintura, a reforma, e ela coordenando, e ela ligava, seu Ricardo, não sei, a gente fazia um sistema coleta, arrecadação, e está lá as salas. Aí teve um problema de falta de algema, aí a família reeducando veio comigo, olha, os reeducandos não estão indo para a sala de aula. Falei com o André, que era o secretário na época, ele falou, não, é que nossas algemas não chegaram. Na mesma hora a gente foi na PM com o comandante, Tamir Hamilton, ele arrumou 80 pares de algema, quer dizer, são detalhes no dia a dia que a gente... Eu estou lembrando nem agora. Nem imagina, assim, eu estou lembrando agora, fora, mas né? Se não fosse associação, quer dizer, eles já estavam cobrando as aulas, que era o momento deles de estar ali dentro, de aprender, de evoluir. Então, é gratificante. No final do dia, no final do mês, no final do ano, no final da sua vida, você vai analisar. Pô, eu passei e eu fiz alguma coisa. E a associação, e a defensoria, e esses entes todos. Pô, eu via uma juíza, tá, preocupada, ela fazia a perícia, ela acompanhava. Eu sou fã desse sistema, como ele está trabalhando hoje. O doutor Daniel entrou, pegou essa ação junto com o Pedro, que é o chefe do gabinete, agora é a Juliana, que tratam a família de reeducando, tratam com carinho, com respeito. Eles recebem a família, não é o advogado da causa, é a família que está lá para traduzir a questão de como flexibilizar o pagamento de pena. Cara, é um negócio muito, muito lindo, muito... Eu sou carioca, muito doido, cara. É um negócio assim, muito, muito legal de você ver essa integração para a evolução desses reeducandos e o reconhecimento do esforço dessa família que paga a pena, como você disse, junto com eles. Das coisas... Eu estou ainda brigando junto com eles para a gente ter um transporte exclusivo para levar a família. Você acredite se quiser. Quando elas entram no ônibus com a roupa de visita, que é calça leg azul, camiseta e sandália, tem pessoas que levantam do banco do ônibus para não sentar do lado delas. Acredite se quiser. Converse, fale e veja. Então, a gente conseguiu a linha para lá de ônibus, melhorou, que elas pagavam R$50 de Uber. Sim, eu lembro disso. Tá? Então, agora não. Aí nós temos essa condição. Nós estamos brigando, quer dizer, estamos... Articulando e negociando. Brigando é um negócio muito complicado. Com a empresa de ônibus, com a prefeitura, com outros entes, para a gente fazer uma linha exclusiva no dia de visita. Faz um ponto de coleta delas, né, de recepção, deixa lá, volta para a gente poder fluir. Mas é uma logística complicada, porque o horário de visita é um só. E eu tenho 400. É isso que eu ia perguntar, qual era a média de mulheres, né, familiares? 300, 400. E o ônibus tem capacidade de 40, botando em pé 60, 70. Então tem que fazer várias viagens, tá? Eu teria que ver essa logística. Isso é que está emperrando, fora a questão de custo. A empresa disse, a gente não vê problema nenhum, tá? Até ela faria um subsídio, a prefeitura também está vendo isso, e aí a gente joga, tá? Na questão política partidária, que eu não tenho, uma questão
da prefeitura está envolvida também nesse processo social. Que se cada um fizer a sua parte, Beatriz, fica mais fácil. Você cede ninguém sobrecarrega, não sobrecarrega demais e todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo. Que é essa peça da associação ligando a todos esses órgãos. É um trabalho muito bacana, viu? Eu não tinha, acho que essa ideia toda que o senhor passou aqui agora, que acho que contribuiu muito também para todo mundo que está acompanhando, que está ouvindo, a conseguir visualizar esse trabalho, que é um trabalho difícil. Não vamos dizer assim que é lindo, né? Que é fácil, que não tem esses percalços no caminho, que não é dolorido para as famílias. A gente sabe que é um processo dolorido, é um processo longo, é um processo difícil. Precisa ter paciência, né? Para esperar esse período, né? Do Reeducando passar. Mas é um processo que precisa ser facilitado nesse sentido de organizar, de preparar essas pessoas para voltar para a sociedade. E boa vontade de todos esses atores que eu já elenquei várias vezes. Se tiver um dente dessa engrenagem não participando, ele não funciona a engrenagem. Então eu tenho muito esse lance da engrenagem. Não tem um dente maior. Tá? Porque ele vai travar a engrenagem, não vai funcionar. E não tem menor, porque ele vai patinar. Todos os dentes são importantes. E cada um com o seu cada um dentro do processo. Eu vejo dessa forma e vejo que se cada um fizer a sua parte, Beatriz, a gente consegue fazer a coisa acontecer. Claro, é lento e gradual. Sim, a gente saiu de uma inércia social, vamos dizer nesses termos. E hoje está todo mundo junto e misturado por uma causa, que é a família do Reeducando, que tem que ser observada, tratada. Eu vou dar um exemplo da família de autista, que eu faço parte, eu ajudo, tá? Em audiências públicas, faz discussão pela saúde. A família do dependente químico, que sofre com o dependente químico, ela precisa ser assistida também. A família do compulsivo por jogo, tá, do dependente, você tem que ter um trabalho, um olhar diferente. Você não pode deixar as pessoas... Não, o problema é dele que tá lá usando droga, não. O problema é social, é maior. E a família paga junto, sofre junto. Quantas vezes você ouviu falar que um dependente químico entrou em casa, levou um aparelho eletrodoméstico para trocar em droga? Quantas vezes pegou cesta básica que estava ali para vender para droga? Sabe? Então, eu vejo muito o lado de quem está da família, que está dentro do contexto, mas sofre igual. E a discriminação. É mãe de drogado, é mãe de ladrão, é mãe de não sei o quê. A discriminação social hoje dos autistas que estão aqui, mas não é só autista, não. Dos deficientes físicos e mentais, tá? A falta de respeito ao caixa, às vagas de estacionamento do idoso, tá? Hoje o poder público tem que enxergar a deficiência de acesso. Ontem eu estava na reunião no CREA e a gente conversando, vários órgãos públicos não têm acessibilidade. E a acessibilidade não é só para o cadeirante, é porque ele tem problema de locomoção. O obeso, sabe? O doente mental, o que tem deficiência física, se locomove. Alguém que sofreu até um acidente, está grávida. Então tudo isso, aí você vê as dificuldades. E você tem até uma propaganda, de vez em quando vemos vídeos, sabe, de um ônibus que tinha um rapaz, aí chegou uma senhora grávida, ou uma idosa, aí a mulher atrás bateu no ombro dele, você não está vendo aqui essa senhora? Aí ele viu, quando ele levantou, ele era amputado. Ele não tinha uma perna. Mas como ele tinha o físico superior, os membros superiores inteiros, ele foi penalizado. Ele levantou. Aí a mulher, a senhora gestante, a outra atrás, que não se tocou que ela podia ter cedido. Aí quando levantou, ficou todo mundo com cara de paisagem. Quer dizer, a gente tem um mundo ainda muito introspecto. Precisa melhorar bastante como sociedade. Muito. E não é essa questão. Eu vejo no caixa preferencial, está escrito lá,
no banco, no supermercado, na farmácia. Caixa preferencial, não é exclusivo. Mas se você estiver na fila da Beatriz, na fila, não é ser atendida, na fila, e ver um idoso atrás de você, ou deficiente, você tem obrigação social e moral de sair e dar a vez. Mas não, como você está na fila na frente, você fica. Acomodação social. Tá? Tipo assim, eu já estou aqui, eu vou ficar. E essa mudança que tudo isso influencia dentro do sistema. Tudo. Eu queria agradecer ao senhor e queria também deixar o senhor fazer essas considerações também, né? Depois desse bate-papo muito esclarecedor e muito para sensibilizar, na verdade, a todos. Deixar um espaço também para fazer essas considerações. Olha, Beatriz, muito bom. A gente tinha falado 30 minutos, a 40, nós estamos com 1h05 conversando. É porque o assunto é muito forte, é muito bonito e é uma realização, tá? De todo esse grupo que eu falei, a Defensoria, Ministério Público, Vara de Execução Penal, TJ, GMF, CNJ, Associação da Família Reeducando, que foi a mola propulsora desse processo, Seju, que não posso esquecer, pelo amor de Deus, o Hércules e a Michele, o trabalho do André, alguns juízes que passaram na Vara de Execução Penal, aí pega o Furlan, tá, que já faleceu, mas tem o Calil, tem a Graciete, tem a Joana, que para mim, ela foi junto com a Graciete, a Joana é muito guerreira, deu um upgrade muito grande. Aí tem o Daniel atualmente, que está dando sequência ao trabalho feito pela Joana, tem o Evaldo, tem o Renato, tem o Aloísio, que passaram rapidamente lá, mas deixaram a equipe da Vara de Execução Penal, a Rosana, que é da Joana, que sofria e vivia junto com a família Reeducando, o Pedro, que era chefe de gabinete, saiu, a Juliana, que está lá. Gente, é um corpo de pessoas. O Coronel Gonçalves, pelo amor de Deus, o cara que está dentro de um processo, podia estar em zona de conforto, e ele que fica motivando, tá? A Assembleia Legislativa entra com o escritório social, que eu tinha esquecido, tá? E que faz um trabalho também muito bonito, tá? De ação. De inserção mesmo, né? Todos. Essa 1h e pouco que a gente falou, se eu fosse citar todo mundo, aí você vai falar, Ricardo, vamos fazer uma virada para falar. Agradecer a você da Defensoria, a Zita e todas as mulheres, tá? Que frequentaram diariamente o nosso escritório, que pediram esse reconhecimento, brigaram pela institucionalização da associação e o reconhecimento do trabalho delas como mãe, como esposa, como pais que eu vi, tá? Poucos, mas estavam dentro do processo, essa luta, tá? E os filhos que hoje foram conhecidos e reconhecidos. Agora, em outubro, a gente vai se encontrar de novo no casamento na cadeia pública e na PANC em novembro. Eu vou estar lá como padrinho, com o maior orgulho, e tendo vocês da Defensoria junto com a gente. Um abraço, agradecer o Oleno, o Dênia, o Natanael, tá? Euseni, que é uma guerreira, eu sei do esforço dela. Ela é muito, eu vou usar uma expressão de janeiro, é muito doida, cara. Ela vibra. Ela é virada. Ela vibra, ela vai para um processo de cabeça. A equipe pira, porque ela vai na frente e os caras vão atrás. Tem que acompanhar. Ou vão ou não vão, mas aí ela faz e vão com motivação. E eu sei porque eu sou testemunha desse processo. Obrigado por vocês terem aberto esse espaço para a Associação de Reeducandos e por reconhecimento de todos esses atores. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Vi que o senhor está à frente de vários conselhos, de várias instituições também representando. Que continue trabalhando dessa forma aí pela sociedade de Boa Vista e de todo o estado de Roraima. Muito obrigada mais uma vez. Conversei aqui com o Ricardo Matos, que representou hoje aqui
também à associação como conselheiro também, na verdade como presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Boa Vista, que é ligada à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça, e foi um prazer ter esse diálogo com o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Então é isso, a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE, e eu te lembro que você pode acompanhar essa e outras entrevistas acessando o nosso YouTube, Deezer e Spotify. Eu agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!